Bom dia, pessoal, que eu não tinha dado oi ainda. Só esperar mais uns 1 minuto, 2 minutos para ver se entra mais pessoas, tá? A gente já começa. Acho que agora já deu, né, gente? Bom dia novamente. Vocês conseguiram fazer a tarefa de ontem? Como foi? Gente, estão aí? Como foi a tarefa? Conseguiram fazer? Não conseguiram? Você não conseguiu de não teve tempo ou não conseguiu fazer mesmo o conteúdo? Ah, entendi. Mais alguém, pessoal? Como é que foi? Difícil, fácil? Deu tranquilo, ai, que bom. Muito bom, pessoal. Então vamos corrigir. Não, eu acabei não colocando ela lá. Quando eu precisar postar, eu vou colocar lá a tarefa, daí vocês vão postar no link que eu colocar. Tá bom? A de hoje eu vou fazer isso. Tá bom? Então vamos corrigir, pessoal. Ela pra gente começar a fazer as dúvidas que nós tínhamos conversado ontem. Então, o primeiro aqui, olha, era só vocês trocarem as cargas. Espera só um pouquinho, deixa eu apresentar de outra forma. Então, era só vocês trocarem as cargas de cada um deles. Ele deu o CL menos e o NA mais. O que vocês iriam fazer? Isso. Então, NA mais e CL menos. Era só trocar os valores, mas nesse caso eles não têm valor nenhum. Então, não tem nada que possa trocar. Então, fica NaCl, certo? Mas quando nós temos, por exemplo, Ca2
mais ICL menos, daí a situação muda, porque tem esse 2. Então, esse 2 vem aqui, e aqui, como não tem nada, continua sem nada. Ou seja, CaCl2, certo? Então, aqui estão todas as respostas, confirmem. Vejam se vocês querem que eu faça mais algum, que vocês ficaram em dúvida. Vão me avisando conforme vocês vão terminando de conferir, tá, pessoal? Oi, Júlia. A C? Vamos lá. A C, ela é Mg 2 mais com Cl menos. Daí é a mesma ideia. O 2 vai descer. Aqui, como não tem nada, fica sem nada. Então, fica Mg, Cl e o 2 aqui, ó, do Mg. 2. Entendeu? Imagina. Oi. Você fala embaixo aqui do Na+, do Mg, desses daqui? Não, eles nesse momento ainda não tem, porque ainda nós estamos definindo que a reação vai ocorrer, quantos vão utilizar. Então não vai ter nada embaixo. Nada. Mais algum, pessoal? Não? Posso ir para a segunda? Então tá. Aqui na segunda, com base em estabilidades periódicas, discuta justificando a veracidade e falsidades afirmativas. Se os elementos do grupo 1 e 2 podem se associar com os elementos do grupo 16 e 17 tendem a formar compostos iônicos. O que vocês acham? Sim ou não? Sim, isso mesmo. Porque o grupo 1 e 2 tende a perder elétrons, enquanto o grupo 16 e 17 tende a ganhar elétrons. Então, se eu tenho alguém que quer perder e outro quer ganhar, transferência de elétrons, assim como a ligação iônica, tá? Eu escrevi aqui as respostas, depois eu mostro para vocês se alguém quiser copiar. Só vou corrigir a B também. E dentro de um mesmo período, a energia de ionização tende a diminuir da esquerda para a direita? Não, é ao contrário. Isso mesmo. Ela diminui da direita para a esquerda ou aumenta da esquerda para a direita. Porque pela quantidade de... Oi. Tá. Aí. Nada.
Foi, Carol? Foi? Então, pessoal, a resposta da 2 daqui, escrito certinho. É claro que se vocês escreveram com as palavras de vocês, não precisa pagar, tá, gente? Podemos ir para 3? Sim? Então, vamos lá. O íon fluoreto, reação com íon cálcio. Era para determinar a fórmula. Vamos fazer a fórmula aqui, ó. Então, é o Ca2+, e o fluoreto é o F-. Trocando as cargas, CaF2. Alguma dúvida? Não? Oi. Sempre que ele pedir a fórmula do composto, ó, determine a fórmula desse composto. O que você vai ter que fazer? Observar primeiro, Amanda, se é um positivo e outro negativo. Se for um positivo e outro negativo na fórmula do composto, e é para determinar a fórmula do composto, você faz isso daqui. Daí são os outros tipos de ligação. Se forem 2 positivos, é a ligação metálica, que eu não expliquei para vocês ainda. E se forem 2 negativos, é a ligação covalente, que é aquela que eu comecei a explicar ontem, mas eu não terminei ela ainda. Tá bom? Certo? E o próximo, alumínio e oxigênio. Então, agora ele não deu a carga para vocês, o exercício. Ele só falou que ele quer a reação entre o alumínio com o oxigênio. Para descobrir a carga, o que a gente precisa fazer? Vocês sabem? Exatamente. Pegar a tabela periódica e descobrir o número de elétrons da última camada. Eu vou facilitar. Isso. Ele é do... Ó, esse aqui é do grupo 13 e esse é do grupo 16. Exatamente. Então, aqui, ó, o alumínio tem 3 elétrons na última camada e o oxigênio tem 6. Daí vocês precisam utilizar aquilo que eu expliquei para você na semana passada na videoaula. Quanto falta para 8? Porque é a regra do octeto. O alumínio, se ele tem 3, falta quanto para 8? Então, é mais fácil ele fazer o quê? Ó, 5 é mais... Certo? Exatamente, porque 3 é menor que 5. Então, é mais fácil ele perder 3 do que receber o 5. E o oxigênio, se ele tem 6, falta quanto para 8? E nesse caso... então 2 menos. Alguma dúvida nessa primeira parte, gente? Isso.
Você tem que sempre pensar na regra do octeto, que é chegar a 8 elétrons. Então, você vai ver a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Sempre assim. Então, deixa eu abrir a tabela periódica aqui, vai ser mais fácil. Ah, elas estão abrindo sem resolução. Aqui. Nesse momento, para fazer isso, vocês vão desconsiderar toda a família B, não precisa se preocupar com ela. Vocês vão utilizar o grupo 1, 2, 3, 4, o grupo, né? 1, 2, 13, 14, 15, 17, 16, 17, 18. Então, vocês vão pensar sempre assim, vocês precisam chegar no grupo 18, que é o grupo dos gases nobres. Sempre é isso. Então, todo mundo precisa ter 8 elétrons na última camada. Então, o que você vai pensar lá? O grupo 1 tem 1 elétron na última camada. Então, para 8, faltam 7. Falta um número bem grande ainda, né? 1 é muito menor do que 7. Então, o que vai acontecer? Ele vai perder esse 1 elétron para poder ficar com 8. O grupo 2 é a mesma coisa. Para chegar a 8, ainda faltam 6. Se faltam 6 para chegar a 8, é mais fácil ele perder 2 do que ganhar 6. Daí nós vamos aqui para o 13, que tem 3 elétrons na última camada, aqui ó, onde está o alumínio. Então, 3 elétrons, faltam 5. Se falta 5, 3 ainda é menor, então continua sendo mais fácil ele perder 3. Já se você pega o grupo 14, que tem 4 elétrons na última camada, o que acontece com ele? Se ele tem 4 elétrons na última camada, faltam 4. Então, para ele fica ali em cima do muro, tanto faz. Geralmente, esses elementos aqui vão fazer a ligação covalente, que é aquela que eu comecei ontem. Já quando eu passo para o grupo 15, no grupo 15 ele tem 5 elétrons. Então, já fica mais próximo de 8 do que os demais. Então, é mais fácil ele ganhar 3 elétrons do que perder 5. E assim nós continuamos. No grupo 6, que é mais fácil ele ganhar 2 do que perder 6. E finalmente o grupo 17, que é mais fácil ele ganhar 1 do que perder o 7. Entendeu? A questão da carga, você lembra? Que porque quando você perde, você fica positivo e quando você ganha, você fica negativo. Ah, então tá bom. Certo, pessoal? Mais alguém? Não? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eles vão trocar a carga, esse 3 e esse 2. Vai ficar AL, desceu o 2 aqui. 2, desceu o 3, O, 3. Certo? Ocorreu uma tsunami. Eles usaram iodeto de potássio, o Ki. Qual o tipo de ligação entre esses elementos desse composto? Justifique sua resposta utilizando a distribuição eletrônica dos elementos. Então, aqui, pessoal, eu deixei para fazer esse com vocês, porque é a distribuição eletrônica. Eu acho que talvez não tenha ficado tão claro para vocês quando a gente estudou. Porque foi com vídeo e eu sei que é um conteúdo bem complexo. Vou deixar um diagrama aqui do ladinho. E nós vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Ele é bem confuso mesmo. Mas depois que pega...
para montar o diagrama? Ah, sim. Do lado, além dessa daqui, tinha algum número além desses? Ah, tá. Ah, é o que eu vou montar agora. Pessoal, então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam fazer é ir na tabela periódica e pegar o número atômico deles. Por quê? Se eles ainda não realizaram ligação, eles têm o mesmo número de prótons com o mesmo número de elétrons. Então, é o potássio e o iodo. Vamos lá, ó. O potássio tem número atômico 19 e o iodo tem número atômico 53, tá? Então, potássio 19 e iodo 53. Então, esse é o número atômico, como eu disse. Como ele não realizou ligação ainda, o número atômico é o mesmo de elétron. Então, ele tem 53 elétrons, 19 elétrons. Até aqui, a gente já tinha feito em sala. Alguma dúvida? Não? Então, depois disso, nós vamos fazer a distribuição eletrônica. Qual que é o problema nesse diagrama? Não é nem tanto o diagrama em si, é que ele não anda linearmente, ele não vai linha a linha, como é mais fácil a gente imaginar. Foi descoberto que a energia, ela é na diagonal, certo? Então, como essa energia é na diagonal, no começo vai bem, mas depois que começa a ir na diagonal, por exemplo aqui, em que eu vou pegar o primeiro 4 para depois pegar o 3, é onde vocês começam a ficar confuso, tá bom? Exatamente, porque parece muito mais certo você ir ali, ó, linha a linha, do que ficar andando na diagonal, né, na horizontal, certo? Vamos lá então, gente, mas isso aqui é prática, tá? Tem que fazer, tem que errar, isso mesmo, igual você falou, apagar e fazer de novo. Então, olha lá, 1s2 é o primeiro, 1s2. Daí, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei que é na diagonal? Eu volto aqui e desço de novo. Então, eu vou para o 2s2. Desço, subo e começo a descer de novo. 2p6. Então, aqui, 2p6. Vamos lá. Esse númerozinho que está aqui em cima é o número de elétrons e o número que está aqui embaixo é o número de camadas, certo? Então, se vocês forem contar, vocês precisam chegar a 19. Nós temos 2 com 2, 4, com 6, 10. Então, eu vou continuar. Próximo. Continuo descendo, vou para o 3s2. Então, tinha 10, fui para 12. Ainda não deu 19. Subo e desço de novo. 3p6. Então, 3p6. Então, 12, 18. Preciso só de mais um. Então, aqui que começa a confusão. No automático, vocês iriam para o 3d10. Porém, tem que ir na diagonal. Então, o próximo da diagonal é o 4s2. Só que acontece o quê? Ele tem 19. Se eu usar 4s2, eu vou ficar com 20, não é? Então, quando vocês aprenderam lá, o ano passado, ou esse ano, quando eu mandei o vídeo para vocês aprenderam o quê? Isso é o número máximo de elétrons. Quer dizer que, se for preciso, vocês podem colocar menos. Então, 4s1. Por quê? 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 19. Não é a quantidade de elétrons do potássio? Sim. Perguntas? Oi, César. Pode falar. Ó, isso mesmo. Sempre na diagonal, César. Então, ele vem aqui, terminou essa diagonal, né? É como se ele subisse, e vem aqui pro 3d10. Na diagonal, ó. Qual que é a diagonal aqui? Na diagonal, tá vendo o risquinho? Antes do 4p6 vem o 3d10.
Exatamente. Então, por mais que na hora de escrever você escreva na horizontal, na hora de contar é sempre na diagonal. Então, a ordem vai ficar diferente. Não tem essa regra, mas eu já escrevi o 4, tem que ser o 4. Não tem, tá? Oi. Você... O 1 é a camada que ele está, tá bom? Exatamente. Se vocês pegarem, por exemplo, 4s1, o que significa? Que ele está na quarta camada e que ele tem um elétron na última camada. Vamos para a tabela periódica. Dá para vocês encontrarem o potássio só por isso. Então, quarta camada. 1, 2, 3, 4. Quarta camada. E um elétron na última camada é o grupo 1. Então, esse é o potássio. Então, só pela distribuição eletrônica vocês conseguem encontrar a posição deles na tabela periódica. É o subnível. É o formato do subnível que o elétron está dentro do átomo. Mas isso vocês não precisam se preocupar, que nós não trabalhamos com isso com o ensino médio. É o que nós chamamos de orbital atômico. Fiquem tranquilos, deixa isso para a faculdade. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Vamos fazer o iodo que ele é maior. Vou copiar o começo que a gente já fez. Vou continuar a partir dele. Então, aqui a gente já tem 20, certo? Vamos depois do 20, então. Então, quem vem depois aqui, ó? Nós estamos aqui, 4s2. Sobe tudo, 3d10. Então, aqui deu 30. Continuo descendo. 4p6. Certo? Continuo descendo, 5s2. Então, 30, 36, 38. Não chegou a 53 ainda. 5s2 sobe de novo. Vou para o 4d10. 4d10. Então, aqui tinha 38, 48. Continuo. 5p6. 5p. Só que aqui tem 48. Se eu colocar 6, vai ficar 54, não é? Então, na verdade, é 5p5. Gente, alguma dúvida? Não? Tá. Agora você entendeu, César? Fica mais fácil ao vivo, né? Do que só assistindo um vídeo. Ó, agora vocês vão precisar de outra coisa para identificar, porque eles querem que você utilize a distribuição eletrônica para identificar o grupo. Então, vocês vão precisar lembrar da camada de valência. O que é a camada de valência? A última camada de um elemento. Então, lembra que esse número da frente, que é a camada? Lembram-se disso? Então, a partir dele, vocês precisam identificar a última camada. Como que identifica? Lembrando quem é o maior número. Então, aqui no K, o maior número é o 4. Portanto, 4s1 é a última camada dele. Certo? O que acontece no iodo? Por mais que ele vá e volta, vocês precisam olhar o último número da frente aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 3 de novo, 4, 4, e eu tenho o 5. Isso mesmo. Então, o maior número dele é o 5. Seria o 5 ainda. Qual que é a questão? A camada de valência é a última camada. Então, não importa a ordem, ela só é a última camada. Ah, sei, dá para separar por camadas, né? Pode ser também.
Pode ser também. Tá? Então, essa é a camada de valência. O que significa essa ser a camada de valência? Ela que vai determinar como que nós vamos fazer a ligação, certo? Ó, quantos elétrons o potássio tem na camada de valência? 1 elétrons. Ele não é o 4s1, então ele tem um elétron na última camada. Deixa eu colocar aqui. Se é um elétron na última camada, qual vai ser a carga dele? Exatamente. Voltando lá. Agora o iodo. Somos dois aqui, ó. 5s2, 5p5. Se ele tem 7, é negativa. Então, iodo menos. Lembra lá, menos é o que falta só. Quando for mais, você coloca o que tem. E quando for menos, você coloca o que falta. Quanto falta para 8, 7? 1. Então, vocês não precisam representar o 1, né? Mas porque na química não há necessidade. Então, é o menos, só que escondidinho aqui tem o 1. Beleza? Então, tá. Continua, troca as cargas novamente, vai formar o KI. Alguma pergunta? Pode falar. Contrário, o potássio dá 1 para o iodo. Lembra que na química, como você está transferindo elétron e o elétron é negativo, é como se você perdesse uma conta. Então, se você perde uma conta, você fica com o dinheiro da conta. Então, por isso que você fica positivo. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Posso? Aqui. Vou colocar aqui embaixo, então, fica KI. Pronto. Então, vamos... Mais alguém, pessoal? Tá copiando a 5? Não? Então, vamos para 6. Se dois elementos MX apresentam configurações eletrônicas, respectivamente, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Vamos pegar a distribuição eletrônica deles. Tem duas coisas aqui que vocês podem fazer. Deixa eu ver. Deixa eu copiar a distribuição mais fácil. Esse vai até o 3s2. Então, o elemento M, essa é a distribuição eletrônica dele. E o elemento X vai até 2p5. Então, vamos analisar. Ele quer saber se ele é um metal alcalino e qual o grupo. Para saber o grupo, vocês vão só olhar a última camada. Qual que é a última camada do elemento M? Isso, 3s2 aqui. Então, essa é a última camada. Significa que ele é o quê? Quantos elétrons ele tem na última camada? Não são 2? Então, eu vou lá na tabela periódica, quem tem 2 elétrons é o grupo 2. Como que é o nome do grupo 2?
Metais alcalinos terrosos. Então, voltando lá para a resposta, o M é um metal alcalino só? Não é, ele é um alcalino terroso. X pertence... Depois vou deixar a última, tá? Que é a resposta certa. X é um metal do grupo 2? Vamos para o X. Qual que é a última camada do X? Não é a camada 2 aqui inteira? Então, ele tem 2 mais 5. Ele tem 7 elétrons na última camada. Se ele tem 7 elétrons na última camada, ele é aqui, ó, do grupo 17, ou halogênios. Voltando lá na resposta, é o do grupo 2? O X não. Se fosse o M, ele seria. O elemento X não, é um não metal do grupo 16? Você acabou de ver, ele é do grupo 17, então tá errado. Os dois elementos reagem para formar o MX2? Vamos lá. 2 elétrons na última camada M, 7 elétrons na última camada X. Então, o M fica M, se são 2 elétrons, 2 mais. O X fica, ele está no grupo 17, ou seja, falta um só menos. Então, nós trocamos as cargas, o 2 desce, aqui o 1 fica aqui, M, X, 2. Alguma dúvida, gente? Não? Não? Vamos lá, então. Número 7. Com base em seus conhecimentos, diferencie ligação iônica de ligação covalente. Qual que é a base da diferença entre as duas, gente? Não se lembram? A iônica ocorre a transferência de elétrons e a covalente ocorre o compartilhamento de elétrons. Essa é a base das duas diferenças, tá bom? Então, a ligação iônica, eu vou ter alguém que quer perder e alguém que quer ganhar elétrons. Então, eles vão transferir elétrons. E na covalente, eu tenho todo mundo que quer ganhar elétrons. Eles não querem transferir elétrons, eles querem continuar com os elétrons deles. Então, eles compartilham os elétrons. Então, essa é a grande diferença das duas. Certo? Ou não? Certo? Se vocês colocaram mais alguma coisa, isso que eu acabei de falar, que na iônica tem alguém que quer perder, ou que é um cátion, tudo bem também, tá? Mas o mais importante é colocar isso, que na iônica é transferência e na covalente compartilhamento. Oi, Júlia. Isso. No caso, olhando lá nas ligações que nós fizemos, ó, esse daqui é um cátion e esse é um ânion. Sempre o positivo é o cátion, o negativo é o ânion. Imagina. Posso voltar? Tem alguém copiando? Não? Já? Então tá, qualquer coisa. Se eu voltar numa hora, pode falar, tá, gente? Então, aqui, os elementos oxigênio, cloro e sódio são reativos de natureza, encontrados na combinação. Tá. Assinale a alternativa que estão corretas as informações. Então, aqui vocês tinham que testar o que está acontecendo para ver se está correto, tá bom? Então, o que vocês teriam que fazer aqui? O primeiro, ele fala lá que é o O2. É uma ligação iônica. Esse daqui não precisa nem realizar, ó. O O2 são dois elementos do grupo 6, do grupo 16. Se eles são do grupo 16, os dois querem ganhar elétrons. Se os dois querem ganhar elétrons, isso é uma ligação de compartilhamento de elétrons, ou seja, uma ligação covalente. Não pode ser essa daqui, tá bom? Então, essa daqui está errada. Vamos pular a B. Aqui, ó, NaCl, eu tenho um metal e um ametal. Um elemento que quer perder elétrons e outro que quer ganhar. Então,
eles vão formar uma ligação iônica, vai ocorrer a transferência de elétrons. Só que nós vimos que todos os elementos da transferência de elétrons, todos os elementos que fazem ligação iônica são sólidos, portanto, não é líquido. Aqui, ó, CaO é um que quer perder, outro que quer ganhar. Aqui tá falando, então, que a ligação covalente já estaria errado só por isso, porque CaO é ligação iônica. O Ca quer perder, o O quer ganhar. Então, tá errado. E aqui está correto, ó. Cl2, ela é covalente e vai formar um gás, certo? Todos esses elementos que vocês verem que for Cl2, F2, O2, todos eles são gases, tá bom? Alguma pergunta nessa? Oi? São sólidos, isso mesmo. Nada. Eles não só são sólidos, eles têm temperatura muito altas, assim, cerca de 1.500, 2.000, tá? São temperaturas bem altas. Amanda, você quer perguntar? Não? Ah, então tá bom. Essa era a última, né, gente? Só que, na verdade, faltam 2 minutos para terminar. Nós vamos combinar o seguinte. Então, a tarefa de hoje, que é para quinta que vem, eu vou mandar no Classroom e essa vai valer ponto, tá? Então, vocês precisam fazer até nossa aula de quinta. Vou colocar lá a data na quarta-feira, meia-noite, para entrega, tá? Então, até nossa aula de quinta, enviar as fotos para mim lá no link do Classroom, tá bom? Certo? Eu sei que eu tenho pouquinho tempo, mas vocês têm mais alguma dúvida? Pode ser de conteúdos anteriores. Vamos aproveitar esses 2 minutos, quem sabe eu tiro pelo menos uma dúvida. Nada? O César já sanou a sua dúvida, né, César? Ah, então tá bom. Júlia, você falou que tinha uma dúvida também ontem, ou não? Eu tô confundindo. Ah, então tá. Oi, Elô. Aham. Eu ia explicar isso para vocês hoje. É por eletronegatividade. Os mais positivos vêm antes. Então tem exceções, como sempre tem, né? Mas geralmente quem está mais à esquerda vem primeiro. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma ligação entre carbono e oxigênio. Como o carbono está mais à esquerda, primeiro é o carbono, depois é o oxigênio. Tá bom? Imagina. Oi, Júlia. Lê ela para mim. Como que é? O segundo é aqui, ó, o flúor, maior afinidade eletrônica. Mas é que na verdade ela tinha várias alternativas, né? Quais são as opções? Só B? Lítio. B é o boro, então. Lítio, boro, oxigênio e nitrogênio. Então é o oxigênio mesmo. É. Tá bom? Mais tranquila? Imagina. Certo, gente? Então, deu o nosso horário, mas é aquilo que eu falei. Semana que vem, se vocês tiverem alguma dúvida, mesmo que não seja esse conteúdo que nós estamos vendo agora, não tem problema. Vocês podem me perguntar, tá bom? Não esqueçam de fazer minha tarefa. Bom final de semana para vocês, bons estudos.